Graça e paz, igreja, amém? Boa noite, igreja. Boa noite você que está nos assistindo pelas redes sociais. Que a graça e o amor e a paz do Senhor esteja com você, amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor nessa noite em Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 18. Aleluia. O desejo do meu coração nessa noite é que o Senhor seja exaltado, que Ele seja glorificado através dessa palavra, amém? Muito bom, muito confortável quando eu dou o testemunho, muito tranquilo, porque eu falo de mim, amém? Mas hoje é diferente. Hoje eu falo em nome do eu sou. Então, para que todos vejam e creiam e saibam que foi o Senhor que fez esse milagre, nesta noite, o poder de Deus, através da minha vida, vai transformar a sua, amém? Você crê nisso? Então receba. Aleluia. Diz assim na tradução da minha Bíblia. Verso 18. Então, disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Em algumas traduções diz, quero trazer à memória o que me dá esperança. Verso 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Amém? Deus é maravilhoso, amados. Nessa noite, eu espero, em nome de Jesus, que aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, possa ser ministrado no seu, a trazer à memória o que nos dá esperança. O que te dá esperança nessa terra? Amém? E eu espero em nome de Jesus que o Espírito Santo faça isso. Amém? Nós vamos trazer à memória algo que nos dá esperança. Nós vamos lembrar hoje de um grande projeto que Deus preparou para um povo, que Ele mesmo diz, povo que se chama pelo meu nome. Na literatura bíblica, esse povo é o povo de Israel. No livro da vida, esse povo é você e eu. Amém? Aleluia. Abra comigo a palavra em Gênesis 45, 9. Nós vamos passear um pouquinho, gosto muito de fazer isso, né? Passear em textos. E Deus vai nos direcionando, amém? Glória a Deus. Gênesis capítulo 45, verso 9. Verso 9 ao 11. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe, assim tem dito o teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, e não te demores, e habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. Amados, nós estamos falando aqui de José, falando para que o pai dele trouxesse todos para vir para o Egito. Qual era o grande projeto de Deus, a grande estratégia de Deus?
para cumprir a sua promessa para esse povo. Era preservar o povo. Havia fome, e José fala, ainda haverá 5 anos de fome. Então Deus tem uma estratégia, coloca um israelita como governo de uma terra estranha, longínqua, né? E nós sabemos que a terra de Faraó seria uma terra em que tinham práticas desagradáveis ao Senhor, mas Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito. E aqui Deus tinha o projeto de preservar a vida das 12 tribos. Amém? Então ali eles estariam seguros. Até que Êxodo, capítulo 1. Vire algumas páginas aí, você já vai encontrar. Capítulo 1, verso 1 a 8. Aqui narra quem entrou na terra. Quem entrou no Egito. Que foi as 12 tribos. Né? E diz o texto a partir do verso 5. Todas as almas, pois, que desceram de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos seus irmãos, e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram, e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Nós vemos aqui que o povo foi preservado. Deus teve um grande plano, uma grande estratégia. Preservou a vida. E o povo foi se multiplicando e enchendo a terra do Egito. E o tempo foi passando e os patriarcas morreram. Então ficaram seus descendentes. E então, quando houve a troca do rei, o faraó, que não conhecera José, o que ele fez? Escravizou o povo. Porque o povo era muito grande. Né? Então ele viu que aquilo poderia vir a prejudicar o Egito. Então, subjugou o povo. Trouxe fardo, peso, escravidão. E isso nós vivemos nos dias de hoje. A intenção do diabo é nos aprisionar, é nos escravizar. Em nossas dificuldades, nossas lutas, né, nossos problemas, relacionamentos, nossos pecados. Essa é a estratégia dele. Por quê? Porque o povo de Deus tem se multiplicado na face da terra. E ele tem perdido terreno. E quanto mais filhos de Deus ele aprisionar, escravizar e subjugar, menos almas são ganhas. Menos almas são geradas. Menos filhos espirituais são gerados para Deus. Por quê? Porque nós ficamos aprisionados nos nossos problemas, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar. Então essa é uma grande estratégia do diabo, nos aprisionar. E interessante que esse povo, ele foi cativo por 430 anos. Está lá no Êxodo capítulo 12, verso 40. Então narra 430 anos, amados, são 14 gerações. Por 14 gerações esse povo foi aprisionado. Há quanto tempo nós estamos aprisionados? Em nossos problemas, dificuldades, até doenças, justificáveis? Sim. Eu passei por um aprisionamento na área da saúde. Mas esse povo, que sofria tanto, porque diz o texto, vamos abrir lá, Êxodo 1, verso 12, nessa mesma página aí que você está, diz assim:
Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim, lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, e em que o serviam com dureza. Então esse povo era massacrado, concordam comigo? Eram exasperados, não tinha moleza para eles. Não tinha moleza, mas havia algo no coração desse povo. Havia algo no coração desse povo. O que havia no coração do povo? Uma promessa. Havia uma promessa no coração desse povo, de ouvir falar, de geração em geração. Porque o povo de Israel obedeceu o mandamento do Senhor. Você dirá esses mandamentos, né? Você vai passar de geração em geração o conhecimento do Deus Altíssimo. E assim foi feito, não é? Então aquele povo que sofria muito, que se multiplicava. Como esse povo se multiplicavam debaixo de tanta opressão? Cara, esse povo tinha tempo para namorar. Amém? Não, eu fico imaginando o Wellington chegando em casa, a Patrícia, minha esposa, me recebendo. E aí, amor, como é que foi o dia de hoje? Foi bem. Eu levei umas poucas chibatadas, né? Não foram tantas. Me deixaram sem água, me fizeram produzir o dobro de tijolos, né? E nesse contexto, nós temos 4 filhos. Que alegria! Por que esse povo vivia dessa forma? Porque havia esperança em uma promessa. Que promessa? Que promessa que era essa? Aí nesse contexto de muita opressão, de muita aflição, nasce um homem, Moisés. Nasce uma criança chamada Moisés. Quem era Moisés? Até então não era ninguém, não é? Então, Moisés vai para o palácio. Moisés descobre a sua verdadeira identidade. Moisés mata um egípcio. Faraó procura matar Moisés, então ele foge. Aí Moisés vai para o deserto e encontra uma moça num poço, filha de Jetro, casa-se com ela e vai cuidar de rebanho. Olha que vidinha tranquila, sossegada. E o povo lá sendo afligido. Mas tem um divisor de águas nessa história. Êxodo capítulo 3, verso 1 e 2. Moisés estava tranquilo, sem preocupação nenhuma, né? O faraó não conseguiu pegar ele conseguiu fugir. Mas aqui está um divisor de águas na vida dele. E é interessante que Moisés quer dizer tirado das águas, não é? Verso 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou. E eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Quando foi o divisor de água que houve na sua vida? Isso me traz esperança. O dia em que eu conheci o Deus Altíssimo. O encontro pessoal com Deus.
Não dá para esquecer. Não dá. Não tem como esquecer, amados. Por isso é que nós dizemos antes de Cristo e depois de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Deus chama Moisés para uma grande missão: libertar o povo. Não é? E nós conhecemos a história que Moisés fala: eu sou pesado de língua, não vai dar não. Então você vai chamar Arão e Arão vai com você. Mas você vai. Né? Ele tentou de todo jeito se esquivar, mas não deu certo. Então eu vou dizer para você: não se esquive de Deus. Porque o que Deus prometeu para você e preparou para você é seu. Receba, é seu. Não se esquive, não fuja do Senhor. Não tente dar uma desculpinha. Abrace. Abrace. Aleluia. Aleluia. Eu vou falar um chavão que vocês vão lembrar de quem que é. Vai que é tu, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Então Deus diz para Moisés o seguinte. Êxodo capítulo 3, verso 7. Oh, glória! Então Deus diz assim no verso 7: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Amado, eu não sei o que você vive, o que você sofre. Deus te vê. Eu não sei o que você vive e o que você sofre. Deus tem conhecido as suas dores. Deus tem conhecido o seu sofrimento. Deus não está alheio ao que você está sofrendo, ao que você está vivendo. Ele não está alheio. Ele não está alheio ao desejo do teu coração, ao anseio do teu coração. Ele tem visto. Então Deus vê a nossa aflição. Deus ouve o clamor. O povo clamava porque criam em Deus que podia os libertar. Eles tinham essa esperança. Agora eu digo para vocês, Deus via e também ouvia o clamor. Há quanto tempo você e eu temos clamado a Deus pelas nossas dores e sofrimentos, pelas nossas dificuldades, nossas barreiras que não conseguimos vencer nem ultrapassar? Há quanto tempo nós estamos clamando? O povo clamou por 14 gerações. Não desista de clamar, porque Deus ouve o seu clamor. E no tempo oportuno, Ele virá te libertar. Creia nisso, tenha essa esperança. Aleluia. Glória a Deus. E eles criam de ouvir falar. Nós cremos de com Ele caminhar. Tem uma grande diferença. Aleluia. Então Moisés chega com Arão junto, porque Deus fala: ó, pega Arão e vai aos anciãos do povo. Agora eu quero falar aqui para você. Quem aqui tem mais de 10 anos de crente? Levanta a mão. Abaixa a mão. Quem aqui tem mais de 15 anos de crente? Ó, diminuiu. Quem aqui tem 20 anos? Olha que benção. Aleluia. Então eu vou dizer para você, e você que levantou a mão, que tem mais de 20 anos de crente, isso é para você. Por que Deus chama os anciãos?
Porque é no coração deles e através da boca deles que o povo ouvia a promessa. Se você se calar, muitas pessoas não vão conhecer a promessa. Você que tem mais de 20 anos de crente, amado, você tem que dar testemunho da promessa, para que vejam e creiam. O povo, havia esperança no coração do povo, porque os anciãos viviam falando: haverá uma libertação. Existe um Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, que tem uma aliança com o povo de Israel. Eu creio que havia isso no meio do povo, porque como eles tinham esperança, como eles se multiplicavam, qual era o motivo, qual era a motivação que eles tinham para chegar em casa e pensar em fazer filho, criança? Não tem lógica. Então, eles chegam diante dos anciãos e trazem a boa nova. Aleluia! Aleluia! Então, Moisés em hebraico quer dizer Moshe. Moshe. Então Moshe e Arão chega diante dos anciãos e fala assim: olha, Deus disse que Ele tem ouvido e visto o sofrimento do povo. E isso é lindo, amados. Abra no Êxodo 4, 31. Oh, aleluia! Glória a Deus! E diz o texto, vamos no verso 30. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu. E ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel, e que via a sua aflição, e inclinaram-se e adoraram. Aleluia! Amado, o Espírito Santo nessa noite vai gerar no teu coração esse crer aqui, esse aqui, o crer de um povo que há 430 anos esperavam ouvir isso. Eu não sei quanto tempo faz que você está clamando, mas não é esse tempo todo, né? Eu creio que não é, tenho certeza. Receba, deixa Ele te convencer. Deixa Ele te convencer de que tudo aquilo que você viveu, que te fez sofrer, e que está fazendo você sofrer, a esperança. Tem um louvor que diz assim: a esperança para o ferido, não é? Como árvore, essa mesmo, tremendo. A esperança, a árvore cortada, a esperança para ela florescer. A esperança. Por quê? Porque tem a raiz. E é pela raiz que ela suga tudo que ela precisa da terra. Amado, Salmo 1 diz que nós somos como árvores plantadas à beira do ribeiro. Oh, glória, você e eu somos como árvores. Nós temos raiz. E que ribeiro é esse? É o Deus Altíssimo. É Ele. Você está plantado à beira do ribeiro. Você tem recebido tudo que você precisa de Deus. Tudo aquilo que... O Fabiano falou isso aqui, ué. Ele tem suprido toda a nossa necessidade. Amém? Aleluia. Deus é maravilhoso. Então o povo creu. Reconheceram que o Deus Altíssimo estava com eles. Tinha respondido o clamor. Trouxeram à memória as promessas. Qual é a promessa que Deus fez? Eles lembraram de quem? Lembraram de quem? De Abraão.
de Isaac e de Jacó. Amém? Eles lembraram a promessa que Deus fez. Abraão, olhe para o céu e conte as estrelas. Assim será a sua descendência. Aleluia. Eles lembraram disso, amados. 430 anos eles ficaram presos como escravos. Mas sempre lembrando da promessa. Sempre lembrando da promessa. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você é família na terra? Você é família na terra? Então essa promessa é para você. Você é bendito na terra. Você é bendito. Ainda que digam ao contrário. Você é bendito. Porque Deus disse. Deus disse. Amém? Aleluia. Trouxeram a memória, então adoraram. Então, reconheceram que Moisés era enviado de Deus. E a gente conhece a história. Todo o agir, todo o trabalhar de Deus, para que fosse o povo liberto. Então Deus institui a Páscoa. E fala, nessa noite, vocês serão libertos. Aleluia. Então o povo é liberto. E atravessa o Mar Vermelho. E Deus os encaminha rumo à promessa. Rumo à promessa. Qual promessa é essa? Essa promessa Deus fez a Moisés. Não é? Deus disse, eu os levarei a uma terra que mana leite e mel. Não é? Essa foi a promessa que Deus fez. Está em Êxodo 3, verso 17. Êxodo capítulo 3, verso 17. Portanto, eu disse. Quem disse? Deus. Far-vos-ei subir da aflição do Egito, à terra do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu, e a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito. Então Deus prometeu a Moisés, vou tirar vocês da terra da escravidão, e vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel. Essa foi a promessa que Deus fez àquele povo. Então o povo atravessa o Mar Vermelho e segue rumo à terra prometida. E nós conhecemos bem como que funcionou, o tropé que foi o povo querendo água, o povo passando fome, querendo pão e reclamando com Moisés, né? E cobrando Moisés e dizendo, no Egito a gente tinha. Espera um pouco. O que aconteceu? O que aconteceu com aquele povo que esperou 430 anos, crendo numa promessa que era dita de boca em boca, de geração em geração? Agora vem uma promessa do próprio Deus e começa a cometer esse tipo de equívoco. Como assim? Como assim você e eu recebemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e diz uma promessa do Senhor, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, e a gente se descabela porque o filho não se converte, porque o marido não aceita você vir para a igreja. Como que você e eu podemos deixar de crer na promessa daquele que nós tivemos um encontro pessoalmente? O povo ouviu a promessa da boca de Moisés. Nós ouvimos a promessa da boca do Senhor. Não há como esquecer.
Não há como ignorar, não há como desanimar. Quero trazer à memória o que me dá esperança. A promessa do Senhor me dá esperança. Diz a palavra que para cada projeto que nós temos, já tem de Deus, da boca de Deus, o sim e o amém. Tudo em concordância com a palavra. Ah, Ayrton, mas eu não consigo emprego de jeito nenhum, não estou conseguindo. Não estou conseguindo. Põe a mão no seu coração que você está desempregado e diga: tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. Todas as coisas é arrumar um emprego? Então declare a palavra. Declare. O que está em mim é maior do que o que está no mundo. Nós precisamos entender quem verdadeiramente nós somos. Nós não somos pessoas comuns. Não somos comuns. Nós somos pessoas diferenciadas. Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. E vos designei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Você e eu somos pessoas escolhidas para servir o Rei dos Reis. E eu espero que, se você ainda não entendeu isso, no final dessa ministração, você entenda que você é diferente. Você é todo especial. A Patrícia falou aqui numa ministração: você não é genérico. Você é original. Não há cópia. Não há cópia. Você é único. E o seu nome está no livro da vida. Você é diferente ou não é? Sabe o que muitas vezes a gente não reconhece o nosso valor? Porque nós não somos desse mundo. Nós somos lá do alto. Por que Deus fez a promessa a Abraão? Falou assim: olha para as estrelas incontáveis. Olha para o céu, Abraão. Olha para o céu, olha para o céu. Quanta gente que você vai trazer para mim. Aleluia. Oh, glória. Você e eu somos portadores do poder de Deus. O que nós temos feito com o poder de Deus? Somos portadores do poder. Do poder de Deus. Nós temos o poder de transformar vidas. A nossa própria vida pode ser transformada por esse poder. Gálatas capítulo 5, verso 22, vai falar do fruto do Espírito. O amor, a paz, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Tudo isso nós temos o poder de ter em nós. Porque Deus nos deu. Glória a Deus. Então aquele povo simplesmente se esqueceu do Deus que prometeu. Então se levantou contra Deus. E isso está narrado, eu não vou ler, está em Números capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, que fala sobre os espias em Cades Barneia, quando Deus fala para Moisés: reúne 12 príncipes. Tem algum rei aqui? Aleluia! Glória a Deus! Eram príncipes, não eram nem reis, eram príncipes. Você e eu somos reis e sacerdotes. Eu vou provar para você que você é um rei. Além do texto que diz que somos reis e sacerdotes, você vai assentar no trono de Deus. Você está maluco, Vai. Está na Bíblia. Eu vou mostrar para você.
Somos reis e sacerdotes, amado. O Thales ministrou bonitinho. Somos sacerdotes. Eu e você podemos adentrar no trono da graça diante de Deus, confiantemente, porque o sangue do Cordeiro nos cobre. Aleluia! Então aquele povo se levantou contra Deus, quis apedrejar Josué e Calebe, porque creram. Eles quiseram matar Josué e Calebe. Se não for a Deus intervir, eles seriam matados. Precisou do próprio Deus intervir, porque Moisés não conseguiu segurar o povo. E aí depois Moisés foi clamar pelo povo, né? Porque Deus queria. Então esse povo se levantou contra Deus, o Deus que havia libertado eles. Então aquela geração que outra hora crera, agora não mais vão entrar na terra prometida. Não é? Só Josué e Calebe entraram. Nós conhecemos bem isso. Então nessa noite, eu quero trazer à memória o que nos dá esperança. O que nos dá esperança. Eu quero trazer à memória algumas promessas que farão com que entremos na Jerusalém celeste. Trazer à memória essas promessas. Há uma terra prometida, amado. Nós não podemos desistir e desanimar do grande projeto de Deus. Há um propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, pessoal, familiar, social. Mas há um grande projeto de Deus e Ele conta comigo e com você. E você deve bem conhecer qual é a sua posição no reino para ganhar almas. Os pastores sempre ministram aqui a respeito do Jefferson e da Tânia que estão na África. Às vezes Deus não te chamou para ir na África, te chamou para contribuir. Então você é um contribuinte. E o Jefferson veio ministrar aqui e ele falou que nós vamos receber o galardão junto com ele. Então, a proposta que Deus tem para que você o sirva. E amados, vamos fazer um parênteses aqui. O servir a Deus é melhor do que servir o presidente Bolsonaro. Sim ou não? A palavra de Deus diz que nós podemos adentrar diante do trono da graça, confiantemente. E Jesus diz lá em João capítulo 15: tudo que pedirdes ao meu Pai em meu nome, eu vou-lo darei. Somos servos do Senhor. Nós precisamos conhecer quem somos. Precisamos trazer à memória quem somos. Quem somos em Deus. Amados, isso não é para você se levantar, bater no peito e falar: eu sou filho do rei. Não. Eu sou filho do rei, estou a seu serviço. O que você precisa? Nossa, Wellington, você serve o rei? Sirvo. Você pode fazer um favor para mim? Pede uma benção para ele, eu estou precisando de um negocinho. Microfoninho, hein? Pede um negocinho para ele para mim. Você pode entrar na sala do rei? Eu posso. Então pede para mim. Isso você vai falar para quem não conhece o rei do Juscelino, porque você pode entrar lá. Você e eu podemos adentrar a sala do rei e solicitar diante do rei o que as pessoas ao nosso redor que não conhecem, que não fazem parte da família de Deus, recebam e creiam. Creiam no Deus que você serve. Nós precisamos trazer isso à memória. O poder de Deus que está disponível na minha vida e na sua é para servir as pessoas.
É para servir as pessoas. Jesus disse: eu vim para servir e não para ser servido. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, né, e que ele vai lavar o pé de Pedro. Não, senhor, você não vai lavar o pé. Se eu não lavar, você vai ter parte comigo. Não, então lava tu. Não, você já está limpo, é só os pés. Agora vai e faz o mesmo. Vistes o que eu fiz, agora vocês vão e façam o mesmo. Sirvam as pessoas. Em meu nome, vocês expulsarão demônios. Em meu nome, curarão enfermos. Deus é maravilhoso. Eu quero trazer à sua memória nessa noite alguns textos em que Jesus faz promessas de que você e eu vamos habitar na Jerusalém Celeste. Amém? Mateus capítulo 24, verso 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É uma promessa. E um estímulo. Concordam comigo? Porque se você perseverar, você vai ser salvo. Se você não perseverar, você não será salvo. Aleluia. Apocalipse capítulo 2, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Diga: eu sou um vencedor. Eu vou vencer. E vou comer da árvore da vida. E das mãos do Senhor, porque Ele disse: dar-lhe-ei de comer. Apocalipse 2:10. Nada tema das coisas que há de padecer. Você está padecendo alguma coisa aí, irmão? Não temas. Esse pedacinho que ele está falando para a igreja lá. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. A tribulação está mais de 10 dias? Fica firme aí. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Traz isso à memória, irmão. Para que você tenha esperança. Amém? Apocalipse capítulo 2, 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Amado, Jesus vai fazer assim, ó. Ô Ney, para as mãozinhas aí. Essa é a pedra branca com o seu novo nome. Receba. Jesus vai falar isso para você. Glória a Deus. E para cada um de nós. Fique com isso na memória para que você tenha esperança. Apocalipse 2:26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Você vai governar, irmão. Aleluia. Apocalipse 3:5. O que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3:12. A quem vencer, eu o farei, e ele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também no meu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse 3:21.
Você é rei? Você vai assentar no trono de Deus. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Cara, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? É o suficiente para trazer a memória? Para te dar esperança? Nós não podemos perder, amado, de maneira nenhuma, as promessas que Deus tem para a nossa vida. Sabe, nem tudo o que Deus promete na nossa vida está aqui. Há promessas pessoais que Deus faz, baseados em sua palavra. Sempre baseado em sua palavra. Porque toda promessa tem que ter concordância com a palavra. Então fique na promessa. Fique com a promessa, apesar de toda e qualquer dificuldade que você tem. Fique com a promessa. Amém? Diante dessa promessa, que está em Apocalipse 3:5, eu vou repetir ela e vou encerrar. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Eu quero fazer uma pergunta diante dessa promessa. Se existe alguém aqui que ainda não confessou Jesus, e que talvez você não tenha certeza que o seu nome está no livro da vida, e que você talvez tenha o desejo de entrar para essa família e que o seu nome seja escrito no livro da vida. Há alguém aqui que ainda não aceitou Jesus?